Boa noite, tudo bom com vocês? Vamos lá fazer uma live sobre os inimigos da sabedoria. E aí, como vocês estão? Vamos começar, gente. Vou só chamar uma galera aqui bem rapidinho pra gente iniciar com chave de ouro. Vai ser lindo. Vamos. Pronto, já mandei. Vamos lá. Olha, a gente vai falar hoje sobre os inimigos da sabedoria. Pelo amor de Deus, esse conteúdo está a coisa mais linda. A gente fez uma live, eu fiz uma live essa semana que passou. E essa live que eu fiz essa semana, a gente falou sobre Provérbios capítulo 1. E ali em Provérbios tinham 4 personagens principais. E aí, esses 4 personagens principais vão ser explorados nessa nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre a pessoa sábia. Como é uma pessoa sábia? Qual é o principal diferencial? O que essa pessoa sábia ensina pra gente? Como eu posso ser uma pessoa sábia? Será que eu estou sendo uma pessoa sábia? A gente vai falar sobre isso. A gente também vai falar sobre a pessoa ingênua. Quem é a pessoa ingênua? Como age? O que pensam? O que comem? Por onde andam? Como se ferram na vida? Os ingênuos, gente, eles se ferram na vida. A gente também vai falar sobre as pessoas cínicas, irônicas, zombadeiras. Vamos trazer aqui o perfil delas, como elas se comportam, quem elas são, de que maneira elas afetam e interferem a vida das outras pessoas. Nós vamos falar também sobre o tolo. O tolo, Provérbios praticamente só dá ele e o sábio, né? É sempre um em comparação com o outro. Então a gente vai falar sobre esses 4 personagens e eu vou provocar vocês aqui nessa live, gente. A primeira provocação que eu vou fazer é: pega essa setinha aqui, ó, e já encaminha para que mais pessoas venham para cá. Porque eu não sei se essa live de hoje vai ficar salva. Às vezes o Instagram, né, ele é meio instável e dá umas loucuras aqui e simplesmente ele derruba a gente no meio do processo. Então não perca essa oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Vocês sabem que eu gosto de me aprofundar, né, como diria a Keilinha, até que entrou aqui agora, erudita na palavra. Não sou erudita, gente, mas eu sou curiosa. Sou muito curiosa e amo estudar, amo me aprofundar na palavra. Então hoje a gente vai arrasar aqui para a gente entender quem a gente tem sido na vida, diante da vida. E também, claro, né, não ficar mais nesse papel. Pelo amor de Deus, vamos evoluir, vamos crescer, vamos avançar, né? Vamos correr aí a nossa carreira que está proposta. Então, gente, vamos começar? Vamos começar? Não gosto de ficar aqui enrolando muito, não. Não gosto. Já gosto de entrar já falando tudo que vai ser feito, tudo que vocês vão ouvir de mim, o que foi que eu preparei. E eu também já quero falar aqui com vocês uma coisa bem legal. Eu vou ficar falando a live toda, né? Porque o povo vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai saindo. Mas eu decidi, que esse conteúdo tá tão lindo, que eu decidi criar um grupo para compartilhar o mapa mental que eu fiz, que é o que vai me guiar aqui nessa live. Então você que quer esse mapa mental, é o resumo de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Se isso te interessa, se você quer levar isso para sua vida, eu quero que você escreva aqui nos comentários a palavra grupo, tá bom? Que aí eu mando depois o link para vocês entrarem nesse grupo e receberem o PDF com o resumo da live. Alguém pode digitar aqui para mim que se colocar a palavra grupo, vai ganhar o PDF? Boa noite, sejam muito bem-vindas. Que maravilha. Que maravilha, gente. Vai colocando aí, ó. Vou mostrar um pedacinho desse PDF para vocês entenderem do que eu tô falando. Ele tá bem aqui na minha frente no meu computador, para eu não me perder, ó. Tá aqui, ó, live. Tá vendo? Tá todo o resumo da nossa palavra. Obrigado,
Aline, eu vou fixar aqui o teu comentário, peraí. Pra gente já começar. Pronto, então, gente, quem entrar na live aqui, quiser o resumo da live, tá? Coloca aqui, escreve grupo, pra gente poder disponibilizar pra vocês esse PDF. E claro, né, eu vou fazer uns desafios aqui pra você sair desse lugar. Eu não aceito mais você ficar, caso você se identifique com alguma coisa que não seja o sábio, ó, o sábio, eu vou te provocar para você sair daí. Eu não quero mais que você fique aí. Tá certo? Boa noite quem tá entrando, seja muito bem-vindo. Então vamos embora, gente. Vamos começar? Vamos lá. Eu falei aqui no início da live, para quem chegou agora, eu vou só repetir um pouquinho, tá? A gente vai falar hoje sobre os inimigos da sabedoria. São 3 inimigos. Então, tem o sábio, que é o que não é o inimigo, né, gente? O sábio é aquela pessoa que não é o inimigo. Ele é o que nós queremos ser. Ele é o nosso desejo de vida, tá certo? Mas existem 3 personagens que está descrito em Provérbios que são inimigos da sabedoria. O primeiro deles é o ingênuo. O ingênuo. E na outra live que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre ele, mas eu não me aprofundei. Hoje aqui eu vou me aprofundar, tá certo? O segundo é o cínico, o zombadeiro, o zoeiro. O terceiro é o tolo, ok? Então a gente vai abordar esses 3 e nós vamos começar a aqui fazer uma cirurgia na nossa alma para arrancar, extirpar esse mal da nossa vida. Por quê? O final de todos eles é o mesmo. O final dos 3, gente, é morte. Infelizmente, a forma de viver desses 3 vai ser diferente um do outro. Mas no final, os 3 vão ter o mesmo destino, que é morte. Vão morrer. Morrer pelo caminho. Morrer sem ter vivido a plena vontade de Deus para a vida deles. Morrer sem ter experimentado o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Morrer sem ter conhecido o seu propósito de vida. Por ser pessoas dessa forma. Tá certo? Então, vamos lá? Vou trazer aqui primeiro o ingênuo. Vamos começar a descrever quem é o ingênuo, ok? O ingênuo, quem é que se sente ingênuo? Quem é que já recebeu esse nome? Quem é que já falou assim, você é muito ingênua? Levanta a mãozinha aqui para eu saber. Eu já fui muito ingênua na minha vida. Principalmente quando eu era criança. E eu acho que eu já até contei isso aqui uma vez para vocês. A minha ingenuidade era tão grande que uma vez eu copiei do quadro para o caderno da minha colega, que a minha colega me pediu para copiar para ela, e eu copiei para ela, não copiei para mim. A minha colega foi embora com o caderno dela com a matéria. Eu levei uma bronca da minha avó e o meu caderno sem matéria. A minha amiga não me emprestou o caderno depois. Isso é amiga, gente? Fala para mim. Fala para mim se uma situação dessa não é pura ingenuidade. Eu copiei para a amiga vai embora com o caderno, e eu fiquei sem o caderno. Trouxa. Keilinha, trouxa é um sinônimo de ingênuo, tá? Eu também já fui muito trouxa nessa minha vida. Então, gente, o que Provérbios fala sobre a pessoa ingênua? Ó, lá em Provérbios 14, quem gosta de anotar aí, Keilinha que gosta de anotar, Provérbios 14, versículo 15, fala assim: o ingênuo acredita em qualquer coisa. Essa é uma característica da pessoa ingênua. Eu vou até abrir aqui na minha Bíblia e eu vou ler o versículo na íntegra para vocês. Ó, 14, 15. Fala assim: o ingênuo acredita em cada palavra, enquanto o prudente, que é o sábio, ele avalia de onde ela proveio. Então, a pessoa ingênua é uma pessoa que acredita em tudo que falam para ela. Ela não checa, ela não vai... Ó, já tô dando até a solução aqui. Ela não costuma ir lá naquilo que foi falado para ela e checar. Será que isso que estão me falando é verdade mesmo? Então, uma das características que mais ferra com a vida de uma pessoa ingênua é que ela acredita em todo mundo. E por ela acreditar em todo mundo, ela não forma a opinião dela. Ela não tem aquilo fixado, tipo, eu penso dessa maneira.
E eu penso dessa maneira por causa disso, por causa daquilo, porque eu tirei isso aqui desse lugar, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que me amadureceu nisso e eu passei a ser menos ingênua foi que eu comecei a ler muito a Bíblia. E a Bíblia se tornou o meu livro de vida. Tudo agora eu quero checar com a Bíblia. Quando eu fui fazer formação em coaching, né? Eu fui muito criticada no começo, muita gente não entendeu minha escolha e tal. Só que quando eu fui fazer, antes de eu ir estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu tinha que ter estudado a Bíblia. E eu estudei muito a Bíblia. Muito. Então, quando eu fui para dentro de uma formação, para me profissionalizar, eu não me deixei levar por aquilo que não combinava com a palavra. E aí, ai, Carla, você fica com tudo? Não, claro que não sou besta. Oxe, eu então não tenho cérebro para pensar por mim mesma? Tenho. E o que foi que me deu esse cérebro? Foi a palavra, foi a Bíblia. Saber da palavra me deu um chão para pisar, para quando eu tocasse em outras teorias, para quando eu tocasse em outros conhecimentos, esse conhecimento ele tinha que passar por esse filtro. Então, o que combina com o meu filtro, que é a Bíblia, eu fico para mim. E o que não combina, eu jogo fora, não serve, simplesmente. Isso me ajudou muito a sair dessa postura de ingenuidade, de acreditar em tudo que todo mundo fala. E eu tô falando aqui sobre profissão, mas imagina isso na nossa vida diária, né? Imagina, hoje em dia o que mais tem, gente, são pessoas na internet dando dica, dando orientação pra gente, falando sobre vitamina. Eu gosto muito de seguir vários médicos para ouvir o que eles falam a respeito de determinadas vitaminas, porque eu tô num processo agora de me cuidar mais, de olhar pra minha saúde. Só que a gente precisa entender que nem toda informação que está na internet, ela é verdadeira. O que acontece com a pessoa ingênua? Tudo que falam pra ela, ela vai lá e faz e nem sabe se aquilo dá realmente resultado. Quem é prudente, quem é sábio, ele vai checar. Ele vai ver se outros profissionais também têm a mesma opinião sobre aquilo que ele está vendo. Ele vai checar o que a Bíblia fala a respeito daquilo que ele está vendo. Então, a gente para de acreditar em tudo e passa a colocar um filtro. Pelo menos aprender a fazer perguntas, a gente tem que aprender para deixar de ser ingênuo, para deixar de ser trouxa. Aprender a fazer perguntas. Então tá lá o versículo que já dá uma descrevidinha aí no ingênuo. Outra característica do ingênuo, olha isso aqui, gente. Não basta só o cara, né, ou a mulher. Né? Estamos aqui, acho que praticamente somos só mulheres. Não basta só a mulher acreditar em tudo que falam, ela ainda por cima gosta do que é fácil. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vamos lá. Ó, outro versículo aqui do ingênuo. O capítulo 9 de Provérbios. Vou abrir aqui. Versículo 6. Cadê? Abandonai a vossa ingenuidade e passai a viver trilhando a senda do entendimento. Então, ele está puxando a pessoa ingênua para ir buscar conhecimento. Por quê? Se de um lado tem uma pessoa que acredita em tudo que todo mundo diz, o que é o antídoto para ela parar com isso? É ela estudar, é ela buscar por conhecimento. Quando ela busca por conhecimento e alguém chega e fala alguma coisa para ela e ela sabe daquele assunto, ela não cai mais tão facilmente, porque agora ela sabe. Então, trabalhar a sua inteligência, aprender sobre um pouco de cada coisa, principalmente daquilo que você vê que você cai com frequência na fala dos outros, aprender sobre esse assunto vai fazer com que você não leve golpes. Por quê, gente? Porque tem gente para dar golpe na Terra, tá? Quem nunca que caiu no golpe lá do WhatsApp, né? De perder todos os dados lá do WhatsApp porque clonaram seu WhatsApp. Não clonaram seu WhatsApp. Você deu a senha do seu WhatsApp e a pessoa entrou e tirou você e ficou com o seu WhatsApp e deu o golpe aí no monte de gente, né? Por exemplo, eu já recebi mensagem do meu marido me pedindo para fazer a transferência para ele e não era ele, era golpe. Alguém foi lá, né, conseguiu pegar os dados dele do WhatsApp dele e aí começou a mandar mensagem para um monte de gente. Não era o meu marido. Então,
Por que eu não mandei a transferência pro meu marido? Porque eu comecei a fazer pergunta e eu achei a conversa estranha. Meu marido não fala desse jeito comigo. Eu conheço o jeito que meu marido fala, então eu não caí naquele golpe. Mas e se fosse uma outra pessoa com quem eu não tenho tanta intimidade, com quem eu não converso com tanta frequência? Certamente cairia fácil, né? Porque a gente às vezes acredita muito no que todo mundo fala. Então, característica de ingênuo, ele acredita muito no que todo mundo diz, né? Ele se deixa levar muito facilmente, ele é fácil de convencer, ele gosta do que é fácil. Agora, quer ver um ponto aqui muito forte que me chocou? O ingênuo, ele não tem intenções. Por isso que ele se deixa levar muito fácil. É como se ele estivesse vivendo a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O que acontece com uma pessoa assim? Qualquer pessoa que chega com um pouquinho mais de convicção ou com alguma intenção bem definida, carrega essa pessoa pelo vento. Porque ela não está indo para canto nenhum. Então, quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito definido, quando você tem um sonho para construir, você está dando a sua vida ali. Você está investindo a sua energia, seu tempo, seu dinheiro para fazer as suas coisas, dificilmente alguém vai conseguir tirar você do caminho e te levar para um outro lugar. Porque você vai estar vivendo com intenções, com objetivos. O ingênuo, ele não tem intenções e nem objetivos, então ele fica entrando nas intenções e objetivos de outras pessoas, porque ele não tem as dele. Ele não sabe para onde ele está indo, né? E aí, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Já diria aí alguém, algum guru aí da vida, que eu não sei mais nem quem é que tá falando essas coisas bobas. E a gente pega tudo isso pra gente. Então, ó, lá no Provérbios 9:6, tá falando do ingênuo. Abandone a sua ingenuidade e passe a viver trilhando a senda do entendimento. Vai correr atrás de informação. Vai estudar, porque estudar vai tirar de você a ingenuidade. Você vai saber, e quando alguém chegar com a informação errada ou com aquela informação manipulada, né, para você ir para um caminho, o que vai acontecer? É isso aí, de Alice no... É verdade, o gatinho que fala pra ela, né? Pra onde você quer ir? Aí ela, não sei. Ele, então, qualquer caminho serve. É isso aí mesmo, até lembrei. Obrigada, meninas, vocês são maravilhosas. Outro provérbios aqui também, que vai falar do ingênuo. E eu vou parar de falar do ingênuo pra gente falar dos outros, senão não vai dar tempo. Provérbios 22, versículo 3. Ele fala assim, ó. O prudente percebe o mal e dele se oculta, se esconde. O prudente, ele percebe, ele está atento, ele está ligado no mistério de Jeová, ele percebe o mal e aí ele se esconde. Mas o insensato, que é o ingênuo, ele passa à sua frente apressadamente, ele vai correndo, ele não tá atento, ele não está ligado no mistério, ele tá só indo para algum lugar que nem ele sabe para onde ele tá indo, ele passa à sua frente e é punido. Ele sofre o dano. Então, as pessoas que são ingênuas, cuidado. Por quê? De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, certamente você colherá. Cuidado, porque a sua forma de viver na ingenuidade, né, ela não vai te proteger. Tem uma outra musiquinha que fala que o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Não vai, não. Mentira, não vai. A Bíblia está sendo muito clara. O mal, quando ele está vindo na sua direção e você não está atento, olha aqui, a responsabilidade de estar atento é nossa. Presta atenção nisso aqui. A responsabilidade de estar atento é nossa. O mal, ele tá vindo aqui na minha direção, ó. Se eu não estiver atento e eu caí porque eu fui ingênua. E Deus, ele não vai te livrar por causa da tua ingenuidade, não. É por isso que ele manda você buscar sabedoria. Porque está em você o poder de observar, de estar atento e de tomar uma decisão. Eu escolho passar na frente e sofrer o dano, ou eu escolho me ocultar do mal? Qual é a minha escolha? Então, Deus aqui está falando, ó, se liga, porque muito problema que vocês estão vivendo aí na vida de vocês é porque vocês estão sendo ingênuos.
E eu não tenho nada com isso. Ah, mas eu vou orar. Gente, nem tudo é oração. E muito é posicionamento. E Provérbios é um livro que te convida ao posicionamento. Ele está falando o quê? Abandone a ingenuidade e trilhe o caminho da sabedoria, trilhe o caminho do discernimento, trilhe o caminho da inteligência, vá buscar o conhecimento. Tem uma outra parte aqui, porque às vezes você pode estar pensando, né? Ai, Carla, mas eu não sou tão sábia. Ai, mas eu não tenho tanto conhecimento. Só que, olha o que Provérbios capítulo 1 fala, que a sabedoria eleva em plena rua a sua voz, ou seja, ela está onde o povo está. A sabedoria, ela está nas praças clamando e chamando, vem pra cá, vem me buscar, vem saber, vem conhecer. Hoje em dia, gente, a gente não tem desculpa mais não. Ó, no tempo da minha avó, que tu tinha que pegar sei lá o quê, ou ir andando muito, ou pegar uma carroça, ou pegar um cavalo, porque não tinha nem carro direito, né? Pra ir até uma biblioteca, pra adquirir uma sabedoria, ou frequentar uma escola, sendo que naquela época nem era todo mundo que ia, a gente até releva, tá? Mas hoje em dia, com esse bichinho aqui na mão, ó, o telefonezinho na mão, não tem como você falar que você não sabe. Você não sabe porque você não quer saber. É diferente. E aí vem outro problema de quem não é sábio. O sábio ignora a verdade, ele ignora o conhecimento, ele ignora a sabedoria. É isso aí, Beatriz. Orar mais ação. Só falação não é oração não, tá, gente? Falação é falação. Ficar só falando com Deus aí, choramingando, se vitimizando. E o problema do ingênuo é esse. Que depois que ele cai, o que ele faz? Ele deveria se arrepender e buscar pelo conhecimento. Mas o que de verdade ele faz? Ele fica se vitimizando. Então, os ingênuos costumam ter a característica de, depois de tomar um tombo por causa da sua ingenuidade, ao invés de tomar vergonha na cara, se arrepender e buscar pelo caminho da sabedoria, não. Ele fica choramingando, se vitimizando. Aí vai vir vários tipos de medo, vai vir vários tipos de culpa que eu não vou conseguir hoje aqui nessa live entrar nesse assunto. Bora mudar para o próximo personagem. Vamos falar do cínico. O cínico, gente, tem de versículo falando do cínico? É demais. Muito versículo falando só sobre o cínico. O cínico, ele se sente superior aos outros. Ele é uma pessoa que se sente superior aos outros. Ele trata os outros como se fossem menores do que ele. Então, ele é aquela típica pessoa que gosta de fazer bullying. Você conhece alguém que gosta de fazer bullying? Ou você gosta de fazer bullying com os outros? A Bíblia chama, o provérbio chama essa pessoa de cínico, tá? Cínico, o nomezinho que vai estar lá é esse. Ou malévolo, ou ímpio. Vai ter alguns outros aí que são sinônimos na nossa língua portuguesa, mas que eu me dei o trabalho, tá? Me valoriza aí, por favor, solta um coraçãozinho aqui. Eu me dei o trabalho de pesquisar na língua hebraica. E na língua hebraica é a mesma palavrinha, tá certo? É o cínico. O que a Bíblia fala, o que Provérbios fala do cínico, tá? Ele é o que zomba e ele ironiza tudo. E por conta desse comportamento, ele também vai bater na portinha da morte. Às vezes até mais rápido do que o ingênuo, tá? Porque ele é mais agressivo. O ingênuo, ele é mais bonzinho. Ele se lasca, você fica até com pena dele. Você fala, poxa, que maldade fizeram com fulano. Fulano não tinha culpa, não foi a intenção, porque ele não tinha intenção. Né? Ele não estava indo para lugar nenhum, ele não tinha intenção nenhuma, então ele caiu. Agora, o cínico, ele é provocativo, ele é agressivo, ele zomba, ele mete o dedo na cara do outro, entendeu? Ele tem esse comportamento assim, né? Irritante, sabe? Irritante, é ele. Vamos ver alguns versículos? Provérbios capítulo 11. Deixa eu ir para lá, para a gente poder ler junto. Capítulo 11, praticamente tá todo pintado de azul. O que eu fiz, gente? Eu peguei minhas canetinhas, não sei se vocês gostam de fazer isso, ó. Depois eu dou a dica como é que eu faço. Aí, como eu estou mapeando em Provérbios 4 personagens, então eu peguei a laranja para os ingênuos, a amarelinha para os sábios, a roxinha para o tolo e o azul para o cínico. Então, tudo que eu pintei de azul é só sobre o cínico. Olha quanta coisa. Só sobre os cínicos, tá?
E aí aqui em Provérbios 11, no versículo 13, na verdade no 12, ó. Vamos lá. Vou começar aqui no 11, que também já tá pegando ele, ó. Pela bênção dos retos é elevada uma cidade, mas pela boca do malévolo, ou seja, do cínico, ela é demolida. Pela bênção, pelo que sai da boca de uma palavra que anda na retidão, é elevada uma cidade. Então, a nossa cidade, olha como é que isso interfere. O povo interfere na bênção da própria cidade. Pessoas que são de retidão falam bem da sua cidade e elevam a sua cidade, mas pela boca do cínico que gosta de zombar e de ironizar, e aí, tá pensando em alguém? Ela é demolida. Muitas vezes o que a gente vive em sociedade é fruto da boca de pessoas que só sabem ver o lado ruim e gostam de ressaltar tudo que não presta. Gosta de zombar, né? Gosta de falar mal do lugar que mora. Ao invés de abençoar, gosta de amaldiçoar o lugar em que vive. Então, ó, vamos cuidar da nossa boca. O 12 fala assim, ó: carece de inteligência o que deprecia o seu próximo, mas o que tem discernimento sabe silenciar. Mais uma vez aqui, falando da nossa língua. Carece de inteligência, para não dizer... Quem entendeu? Quem entendeu? Bota um sinônimo aqui para carece de inteligência. Como você falaria com as suas palavras? Carece de inteligência o que deprecia o seu próximo, mas o que tem discernimento sabe silenciar. Ou seja, não é que eu não estou vendo o defeito do meu próximo, é que eu não vou ficar comentando sobre isso. Não sou eu que vou falar, nem para ele, nem para os outros, aquilo que eu estou enxergando que não é bom, que vai só depreciar a imagem dele. Então eu vou, ó, ficar quietinha, né? Ó, não fala, ó, não fala não, fica quietinha. Porque senão você vai ser da pessoa que, né, carece de inteligência. Amei, gente. Nunca mais chamo ninguém de burro. Agora só vou falar assim, você está carecendo de inteligência. Fica aí o aprendizado. Olha o 13. Quem revela segredos é delator, mas quem os guarda tem um espírito fiel. De novo, esse delator aqui é a mesma coisa do que cínico. Quem revela segredos é cínico, e é mesmo, a gente sabe, né? Pessoa, você foi lá, abriu seu coração, contou alguma coisa da sua vida, não deveria, porque foi ingênua, né? Mas contou, o outro vai e revela, para quem não tem nada a ver com o assunto. É um fofoqueiro. Então, gente, o cínico também pode se enquadrar aqui como o fofoqueiro, tá certo? Quanta coisa, né? Quanta coisa a Bíblia fala. Ó, capítulo 10, versículo 32, também vai falar do cínico. Vamos ver aqui. 10, 32. Os lábios do homem reto sabem agradar, mas a boca do iníquo sabe apenas distorcer a verdade. A pessoa que é cínica, né, que se sente superior aos outros e que trata todo mundo como menor, que gosta de fazer bullying, ela faz o quê? Distorce a verdade. Em nome de ficar superior ao outro, ela distorce o que ela tá querendo contar. É literalmente, gente, o cínico a gente pode colocar aqui também como o fofoqueiro, tá? Cuidado. Se você tá se identificando, eu não vou falar nada, mas assim, ó, vem pro caminho da sabedoria. Vem pro caminho da sabedoria. Saia desse lugar, porque o final desse lugar é morte também, assim como pro ingênuo, que por não perceber o mal se enrosca e morre, o cínico muitas vezes é ele que provoca o mal, né? O ingênuo às vezes não é ele que provoca, mas ele cai no que o outro tá trazendo para ele. Agora o cínico não, gente. O cínico ele vai lá e ele faz a parada acontecer. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ó, no início da live eu falei o seguinte, eu preparei um resumo dessa live, tá? Para quem chegou agora já, a gente já começou, né? Eu preparei um resumo e quem escrever aqui a palavra grupo vai receber esse resumo, vai receber um link para entrar num grupo e receber o resumo, tá certo? E também lá, claro, né, vai receber quando vai ter outra live, outros assuntos, alguns áudios que eu vou mandar lá para vocês, tá? Pra gente falar um pouquinho mais sobre isso.
coisa que nem sempre dá tempo de falar aqui na live. Vocês podem aproveitar para fazer pergunta, tá bom? E aí lá eu vou respondendo conforme der tempo, né? E a gente vai estar junto aí. Outro versículo, capítulo 10 também, no versículo 7. Deixa só me encontrar aqui. Olha uma consequência de quem é cínico. Capítulo 10, versículo 7. A recordação do justo será uma bênção, mas o nome do malévolo será esquecido. O cínico, depois que ele morre, ou depois que ele some, ele é esquecido. Agora, do reto, não. A pessoa que anda na retidão, a pessoa que é sábia, que é prudente, né, que pensa antes de agir, que pondera tudo que está acontecendo, que faz perguntas, ela vai ter sempre o seu nome lembrado, mas a do malévolo será esquecido. Então, vamos nos atentar para isso, tá, gente? Vamos passar para o próximo? Para a gente não ficar aqui muito tempo. O próximo, gente, é o tolo. Vamos descrever o tolo? Vamos lá. O tolo é o bocudo, o famoso bocudo. Fala demais, fala o que não era para falar, fala muito dele mesmo, sempre se exaltando também. Ele é soberbo, né? Ele se acha, é aquela pessoa assim que tá se achando. Ele valoriza muito a bobagem, mais do que o que é importante. Ele dá valor pra coisa boba, pra coisa idiota, né? Tipo, sabe aquelas pessoas que faz piada no momento errado, que não refreia sua língua e acaba falando besteira na hora que não era pra falar, ou que sai se metendo numa conversa que já tá começada, né? Pega o bonde andando, e aí não entendeu direito o contexto, mas ele quer falar, porque ele tem essa necessidade de estar falando, ele não consegue refrear a língua dele, e aí ele fala mó besteira. É o tolo. Outra coisa, que pra mim é a principal característica do tolo, que é o que faz ele ser tolo, tá? Pode ser os três, Noelle. Cada momento você pode estar se comportando de uma forma. Mas sempre vai ter aquele que sobressai na sua vida, né? Como tudo. Rindo de nervoso. Não ri não, mulher. Não ri não. Vamos pra sabedoria, que a gente já vai chegar lá. Calma aí que até o final da live eu vou te explicar mais da sabedoria. Olha aqui, o que acontece com o coração do tolo? Por que ele é tolo? Porque ele confia em si mesmo. Gente, não dá. Nós somos seres limitados. A gente não sabe tudo. A gente ainda pode saber até errado. Como é que eu vou confiar em mim mesmo? A sabedoria, ela se aconselha. As pessoas que são sábias, elas têm características lindas. E uma delas é a humildade. Uma pessoa que é humilde, ela é uma pessoa que não vai sair fazendo nada sozinha. Ela vai ter multidão de conselheiros, que Provérbios também nos ensina a buscar conselheiros, buscar aquelas pessoas que sabem mais do que a gente, para nos ajudar a olhar para uma situação, a tomar uma decisão importante, principalmente coisa que é importante na sua vida. Não vá sozinha. Sozinho é caminho de destruição. Sozinho é caminho de gente orgulhosa que gosta de andar sozinha, para ficar com crédito todo para ela, tá? Ficar assim, fui eu, consegui tudo sozinha. É um orgulho de conseguir tudo sozinha. Não sei que acha isso bonito. Não acho nada bonito. Bonito é conquistar junto, né? Bonito é você saber que outras pessoas puderam te aconselhar e te ajudar a chegar onde você chegou, né? Até porque, assim, você tá se enganando se você acha que você tá conseguindo as coisas sozinho. Você não tá. Você só não tá sendo grato. Outra característica de quem é tolo, né? Às vezes, ele até consegue uma ajuda, mas ele é tão orgulhoso que ele não volta para agradecer, e ele, quando vai contar a história, ele oculta da história a ajuda que ele recebeu de outra pessoa para ficar com o crédito todo para ele. Por quê? Porque ele confia em si mesmo e ele despreza, porque ele confia em si mesmo, ele despreza a Deus e ele despreza a verdade. Essas duas coisas, ó, Deus e verdade, primeiro que, né, é uma coisa só. Mas tem verdades que são universais, tá? Tem verdades que não têm um fundo religioso, tem um fundo científico. E o tolo, ele despreza até mesmo essa verdade que tem fundo científico, tá? Por causa disso, o tolo, ele é ansioso. E ele é imprudente por causa dessa ansiedade. A ansiedade do tolo dá a ele uma pressa, que ele acha que ele está sendo veloz, quando ele não está.
Ele está sendo apressado. O apressado, né, já diria o ditado também aí, ele come cru. Por quê? Porque ele não esperou o processo do cozimento. Então, a pressa, gente, ela é sim a inimiga da perfeição. Nós devemos encontrar uma velocidade de sabedoria, mas pressa nunca. Pressa é bloqueio emocional. Pressa tem crenças limitantes aí por trás, tá? E a pressa não vai nos levar onde a gente está querendo. Tá certo? Olha aí o que a Lucimar falou. Lucimar? Ai, meu Deus, é a Lucimar. Acredito não, gente. Mulher, eu te amo tanto. Ó, tá aí. Se eu cheguei onde eu cheguei, essa mulher aqui, meu Deus do céu. Te amo, meu amor. Acho que eu tenho um pouco de ingênua. Tem, linda, tem. Já te falo que eu te conheço já, não é de agora, não. Ajo com impulso, não penso, me ferro, mas jamais desprezo meu Deus. É isso aí, Lu. Não despreza Deus, mas busca a sabedoria, mulher. Busca a verdade, busca a sabedoria. Aprenda a fazer perguntas, porque aprendendo a fazer perguntas, você vai sair de um monte de problema, tá bom? Vamos voltar pra cá, ó. Outra característica de quem é tolo, que a gente agora tá falando do tolo. O tolo, gente, por ele confiar muito em si mesmo, ele gosta muito de manipular as outras pessoas que estão à volta dele. Por quê? Oh, minha linda, eu que preciso de você. Se eu pudesse, eu ia aí, te pegava e te trazia pra cá agora. Calma aí que eu vou mandar o Uber te buscar, pera aí. O tolo, gente, ele gosta muito de manipular as pessoas. Muito, 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 muito. Por quê? Porque como ele confia muito nele, ele acha que ele sabe o que ele tá fazendo, então ele acha que ele sabe o caminho, e aí ele quer ditar o caminho pra todo mundo. Então ele usa de manipulação para fazer com que as pessoas façam o que ele acha que é o certo a ser feito. Só que ele não consultou ninguém e está completamente errado, se enrascando e indo no caminho de morte, e ainda vai carregar um monte de gente junto com ele, né? Por quê? Porque ele é o tolo. Então vamos ver aqui uns versículos do tolo? Provérbios também tem muito versículo sobre o tolo. Bora lá. Capítulo 14. Gente, esse capítulo 14 aqui eu aconselho todo mundo a ler ele, porque ele tem uma mescla aqui de todos eles, tá bom? Capítulo 14, versículo 1. Já começa assim, ó. A mulher sábia edifica sua casa. A tola, porém, derruba com as suas próprias mãos. Então, uma pessoa tola, ela está sempre num processo de destruição. Achando que tá construindo algo, ela está destruindo com as próprias mãos. Outro versículo, o 2. Quem anda por caminho de retidão teme ao Eterno, porém o que trilha o caminho dos ímpios o despreza. Então a gente tem que ter cuidado, porque se eu estou indo com a minha própria cabecinha, tomando decisão, tirando só da minha mente, eu não estou me pautando na palavra, eu não estou buscando por conselheiros, eu não estou perguntando a opinião de quem já sabe. De quem eu devo perguntar a opinião? Vamos falar disso aqui. De quem eu devo perguntar a opinião, gente? Para pessoas que já estão onde você quer chegar, tá? Ou para pessoas que já estão perto de chegar aonde você quer chegar, porque elas já iniciaram um processo. Não vá fazer pergunta de curioso pra gente que tá tão ferrado às vezes quanto você. Porque essa pessoa nitidamente não sabe o caminho. E seria uma tolice eu perguntar pra quem não chegou lá. Seria uma tolice eu perguntar pra quem só tá se lascando na vida. Essa pessoa não sabe. Ah, mas ela dá ótimos conselhos. Não, não dá. Não se engane. Dá não. Ela pode até falar bonito. Mas quem sabe aconselhar de verdade é quem já está vivendo uma vida de prosperidade, de paz, de plenitude, né? Por quê? Porque essa pessoa sabe andar num caminho de sabedoria, de retidão, de conhecimento, de diligência, de disciplina. Pessoas sábias são pessoas disciplinadas. Calma que a gente já vai falar do sábio. Deixa eu continuar aqui no tolo. Outro versículo também, tá lá no 10. Esse aqui é pesado, gente. Ele é pesado, mas eu vou ter que ler. Porque a gente precisa tomar consciência. E essa live é uma live para trazer para nós consciência. Capítulo 10, versículo 1 fala: um filho sábio alegra o seu pai, mas o tolo traz dor à sua mãe.
Uma pessoa que anda na tolice, que é esse eu me acho, eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei muito bem para onde eu tô indo, eu sei muito bem como sair desse problema, eu sei muito bem o que eu tô fazendo da minha vida. Essa pessoa, se ela não está de fato saindo de um problema que ela tá enfrentando, ela tá trazendo dor. Aqui tá dizendo que é a mãe. Mas a gente pode colocar isso aqui também a todos que nos amam e estão próximos de nós. Ele pode estar trazendo dor aos filhos, à esposa ou ao marido. Ele pode estar trazendo dor para a comunidade dele, por andar na tolice, por não se aconselhar, por não buscar o caminho da sabedoria. Ele pode estar trazendo dor aos parentes. Ele pode estar trazendo dor dentro da empresa que ele trabalha. Enfim, uma pessoa que anda na tolice, ela traz dor a quem está à sua volta. Porque ela vai sofrer consequências e como ela gosta de manipular, ela normalmente não passa por isso sozinha. Ela arrasta a pessoa junto com ela, tá? Outro versículo, tá no capítulo 10 também, versículo 17. O caminho para a vida é a prática da disciplina. Fracassa, porém, quem ignora repreensões. Então, o tolo, ele não gosta de ser repreendido. Quando você vai lá falar pra ele, ó, você tá errado, você não era pra estar fazendo dessa forma, você tá agindo assim, 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 ele vai te espantar. Ele não quer escutar. Ele não quer. Então, quando é que eu falo? Quando é que eu venho trazer conselho? Quando é que eu venho falar com uma pessoa que é ingênua? Serve pros três, tá? Que é ingênua, que é cínica ou que é tola. Quando é que eu devo me posicionar para aconselhar uma pessoa dessa? Quando ela me pedir e demonstrar que está arrependida do que fez. Se você for lá querer aconselhar um desses três que eu estou trazendo aqui para a gente olhar, sem essa pessoa ter pedido para você esse conselho e sem você ver sinais de verdadeiro arrependimento, você vai sair de lá bem frustrado dessa conversa, porque essas pessoas não gostam de ser repreendidas, não gostam de conselhos que não pediram, não gostam, e elas vão te chutar para longe. E aí cada um vai chutar de um jeito diferente, só que eu não vou conseguir falar como que cada um chuta aqui. Eu trago isso depois, ou lá no grupo, ou num outro assunto, que a gente vai trazer aqui em live. Vamos ver um outro versículo. Tá no 10 também, capítulo 10, versículo 8. Vamos subir aqui. Quem tem um coração sábio acolherá os mandamentos, mas o que se dedica à tolice se enfadará. Ele cansa. No meio do caminho, da disciplina, do processo, por ser uma pessoa tola, ela cansa e para. Então, o tolo, ele é um desistente. Ele fica o tempo todo desistindo do que ele estava querendo fazer. Ele não consegue trilhar um caminho de disciplina, de progresso. Ele quer tudo rápido, ele tem pressa. E na pressa ele não paga o preço que ele tem que pagar. Ele não faz o que tem que realmente ser feito. E aí ele se lasca, ainda lasca com quem está em volta. Ele se cansa e desiste. Último versículozinho aqui do tolo. Tem muitos, tá, gente? Eu selecionei só alguns aqui. Eu dei uma pinçada só em alguns. Capítulo 12, versículo 15. Que fala assim, ó, ante os olhos do insensato, ou seja, do tolo, o seu caminho parece sempre certo. Para uma pessoa tola, porque ela tem uma autoconfiança em si mesma, tudo que ela faz, ela acha que está muito certo. Ela tem uma convicção assim gigantesca nela mesma. Só que, como é que eu sei que essa convicção que ela tem é uma convicção de tolo e não é porque ela aprendeu? Porque no final vai dar errado. É só você olhar para o fruto. Como é que você conhece a árvore? Olhando para o fruto. O fruto de uma pessoa tola é uma pessoa que faz, envolve um monte de gente, mas no final aquilo não dá em nada. No final aquilo não vai para canto nenhum. Aquilo não vira nada, aquilo não dá o resultado que ela deseja, aquilo não mudou nem a vida dela, nem a vida de quem está em volta dela. Pelo contrário, muitas vezes puxou ela para um buraco. Como é que eu sei o fruto de uma pessoa cínica? Normalmente termina com violência. Porque como o cínico, ele é bocudo, ele fala, ele não tem freio na língua dele, e ele agride com palavras, no final vai ter briga. No final vai ter briga. E como é que eu sei? O fruto de uma pessoa ingênua é uma pessoa que está sempre lascada e que não consegue nem fazer direito. Muitas vezes ela não tem força nem para fazer, porque ela é tão ingênua que ela não consegue, às vezes, agir.
Ela tá tão envolta ali nos sentimentos dela, no que ela tá, né, sofrendo ali, na dor que ela tá sentindo, que ela não consegue fazer o que tem que ser feito. Ou ela tá fazendo errado porque ela tá acreditando no que os outros estão falando para ela, mas o que estão falando para ela não é o caminho certo. E aí ela até faz, mas faz o errado. Aí não tem resultado, depois vai se vitimizar, tá? O tolo não tem o resultado, o que ele vai fazer? Ele vai achar um culpado. Foi culpa de... Gente, a autoconfiança do tolo é alta, certo? Ele tem muita autoconfiança em si mesmo. Então pensa comigo. Uma pessoa que tem uma autoconfiança muito grande em si mesmo, que acha que seus caminhos estão certos, quando ela erra, a culpa é dela? Não, a culpa é de outra pessoa. Então o tolo culpa o outro. O ingênuo se martiriza, culpa a si mesmo. Ai meu Deus, de novo, o que aconteceu comigo? Ele se culpa. O tolo culpa o outro. E o cínico, ele não só culpa o outro, como ele agride. Agride com palavras, ele se vinga, ele vai fazer alguma maldade, ele não vai conseguir sair calado da situação, gente. Então esses três aqui, ó, eles são os inimigos da sabedoria. Carla, me identifiquei com os três. Tem hora que eu me vejo tola, tem hora que eu me vejo ingênua, tem hora que eu me vejo cínica. Para todos os três, a solução é a mesma. A sabedoria. Você tem que desenvolver a sabedoria. E a gente vai falar dela agora. O que é uma pessoa sábia? O que é? Deixa eu ver se do meu resumo aqui eu não falei alguma coisa. Ainda tem duas coisas aqui para falar, mas que ainda tá aqui no script. Vamos lá. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, agora é a hora, viu? Pode começar a fazer aí, se tiver alguma pergunta. Se não tiver, lembrando, quem quiser o resumo, escreve aí grupo, tá? Que a gente vai mandar o link para vocês entrarem. E lá no grupo eu vou estar disponibilizando o PDF para vocês, tá certo? A pessoa sábia começa que ela teme a Deus. A pessoa sábia, ela tem temor a Deus, ela tem medo misturado com respeito. O que é temor, cara? É um medo misturado com respeito, tá? Temor não é só eu ter medo. Cuidado, porque tem gente que tá com medo de Deus, medo da consequência, medo de ir pro inferno, e isso não é temer a Deus, ok? Temor a Deus é um medo com respeito, tá? A pessoa sábia, ela tem esse sentimento, ok? O que mais que a pessoa sábia tem? Ela busca pela verdade. A pessoa sábia, ela não sossega enquanto ela não entende a verdade por trás das coisas. Então, ela vai fazer perguntas, ela vai investigar, ela vai se dedicar a estudar um assunto que lhe interessa para o seu crescimento, seja dentro da sua profissão. Por exemplo, né? A gente que é mãe aqui. Quem é mãe aqui vai me entender. Eu, quando engravidei, eu era muito nova. Eu não sabia como era ser mãe. O que eu fiz? Eu comprei um monte de livro, gente. Eu fui estudar. Eu tive 9 meses para me preparar o máximo que eu pudesse com informações para quando meu bebê nascesse, eu não ficasse me sentindo totalmente perdida. E quando meu neném nasceu, eu e meu marido, nós demos conta. Ninguém foi lá para minha casa ficar comigo, não. Eu e meu marido fizemos tudo, até o umbiguinho cair, levar para fazer teste do pezinho, as primeiras vacinas, consulta com o pediatra, o primeiro banho. E minha filha, assim, a gente deu conta. E a primeira cólica, não tinha ninguém lá para me ajudar, que sou, né? Tipo, a minha avó queria ter ido lá para casa. Eu vou para aí ficar com vocês. Eu vou, não precisa. Muito obrigada, gratidão. Amo a senhora, mas a senhora não precisa. Deixa que a gente vai dar conta. Por quê? Porque a gente se preparou durante a gravidez. A gente estudou. E caso a gente tivesse alguma dúvida, a gente ia ligar para a nossa pediatra para fazer perguntas para ela, tá? Entendeu? A gente já tinha um plano. E se acontecer alguma coisa e a gente não souber o que fazer? Vamos ligar para a pediatra. Inclusive, a pediatra morava perto da minha casa. Se ela não me atendesse, eu batia lá na porta da casa dela. Mas, graças a Deus, não precisamos e conseguimos superar muito bem, assim, né? Todos os nossos filhos a gente deu super conta, principalmente os primeiros dias ali, que não é uma coisa fácil, né? Pra quem não é mãe, assim, pra quem não teve a experiência de cuidar de uma outra criança antes de ter cuidado do seu próprio filho. Mas depois a gente teve, sim, na nossa vida, pessoas que trabalharam na minha casa, tive babá, mas os primeiros meses dos meus filhos, meu amor, fui eu e meu marido ali, ó, juntinho, tá? E a gente se preparou pra isso. Então, o sábio, ele busca pela verdade, ele vai atrás da informação que ele precisa.
Eu comecei a fazer investimento financeiro, tá? Eu abri uma conta e eu fui fazer investimento financeiro. Eu sabia fazer isso? Não. Meu marido já sabia. Então, ele me deu algumas instruções, mas eu não fiquei só com o que o meu marido falou. Eu também procurei uma pessoa que entendesse, que inclusive está aqui na live, que se chama Noelle. Noelle foi quem eu peguei na mãozinha e falei, me ensina aqui como é que eu faço. E aí, Noelle, vai abrir conta aqui, vai depositar o dinheiro aqui, vou te mandar as sugestões de investimento, você invista aqui. Pum, coloquei meu dinheiro lá, comecei a ver meu dinheirinho crescer. Não foi, Noelle? E estamos aí trabalhando os investimentos. Então, gente, a pessoa sabe, ela vai estudar. E ela vai procurar pessoas que já estão fazendo isso, que já trabalham com isso. Não tem orgulho, tem que ter humildade para aprender com todo mundo. E isso é para tudo na nossa vida. Tudo que você for fazer. Tudo que você for se dedicar a fazer. Vou para academia, quero emagrecer. Comece a seguir médicos que falem de emagrecimento. Médicos renomados, tá? Não vai pegar dica com blogueira, não, pelo amor de Deus. Tem blogueira que é boa? Tem, mas vai pegar dica com médico, gente. O médico é um médico, entendeu? Aí você vai dar ibope pra blogueira que não estudou e que tá pegando a informação de um médico. Aí você pode ir direto no médico, tá? Então, por favor, o sábio teme a Deus, busca a verdade, aceita a correção. Por quê? O sábio não é uma pessoa perfeita. Não se engane. Quando você falar assim, eu sou sábia, significa que você também erra. Você também vai errar. Só que quando você errar, sabe qual é a diferença entre você e os outros 3? É que você vai aceitar a correção que for dada a você. E o que é aceitar a correção? É ouvir a bronca calada? Não. Aceitar a correção não é ouvir bronca calada, tá? Aceitar a correção é, uma vez que eu levei lá a minha bronca, eu agora vou fazer o que eu não fiz da outra vez para acertar. Porque se eu fizer igual, eu vou errar de novo. Então, aceitar a correção não é escutar a bronca calada. Aceitar a correção é deixar entrar no seu coração e mudar a sua atitude. Isso é que é aceitar a correção. Por que tem um monte de cristão aí levando bronca e não muda? Porque só levou a bronca e não aceitou a correção no seu coração. Tem que aceitar a correção. O sábio, ele aceita. E aí ele vai lá e faz diferente. Ele pode até fazer diferente e errar de novo. Porque ainda não é o 100%. Mas ele já não vai fazer igual. E só dele fazer algo diferente, ele já vai ter um resultado diferente. E ele vai ajustando à medida que ele vai mudando a forma dele fazer aquilo ali. Ah, eu sempre eduquei meu filho desse jeito e ele não muda. Então, você tem que mudar o seu jeito de educar o seu filho. Aí, você vai tentar de outra forma. Aí, ele mudou só um pouquinho, mas ele ainda não mudou tudo. Pô, não desista dele não, porque você é uma pessoa sábia. Continua tentando, faz agora de uma outra forma. Já que ele mudou um pouquinho, vê dentro desse pouquinho o que combinou com a forma que você fez e muda mais um pouquinho a forma para ver se muda mais o resultado. E aí você vai testando, você não é apressado, você vai testando, você vai tendo progresso e você vai continuando até você chegar no jeito certo. O que vai dizer para mim que é o jeito certo? A pessoa agora está tendo resultado na vida dela, está conseguindo aquilo que a gente quer, certo? Outra característica do sábio, ele é prudente. Ele é disciplinado, ele sabe se arrepender, né? Isso tem a ver lá com a parte de aceitar a correção. Parte dele aceitar a correção é porque ele sabe se arrepender. E, gente, arrependimento não é remorso. Arrependimento não é remorso. Remorso faz você sentir culpa e continuar fazendo do mesmo jeito. O arrependimento, você até passa pelo sentimento de culpa, mas você não fica preso ao sentimento de culpa, porque você agora vai agir de forma diferente. Ok? Ah, agora que eu entendi, o coração preto é igual ao tolo. Se meteu no outro coração sem ser chamado, desculpa. Que nada, meu amor, fique em paz. Última característica aqui do sábio. Ele muda a sua conduta. Ele não tem medo de agir diferente do que ele vinha fazendo. Por quê? Porque ele é sábio. Ele não está
comprometido com o erro do passado, ele está comprometido com a mudança, ele está comprometido com o progresso, ele está comprometido com o crescimento. E tem muitas promessas aqui em Provérbios para quem é sábio, mas a mais bonita delas é que uma pessoa que é sábia, ela vai ter segurança, uma pessoa que é sábia, ela vai ter vida, alegria, ela vai ter prosperidade, ela vai ter a verdadeira riqueza, que é aquela riqueza que ninguém vai roubar dela, é aquela riqueza do interior, né, do coração. Vamos lá, vamos ver uns versículos aqui. Cadê? Capítulo 14. Gente, esse capítulo 14 foi o campeão aqui, viu? Versículo 3. Na boca do nécio habita a soberba. Os sábios, porém, são preservados pelos seus lábios. Então, um sábio, ele sabe guardar a sua boca. Ele é preservado pelos seus lábios. Quando ele fala de forma assertiva. Um sábio, quando ele vai falar daquilo que ele primeiro estudou. Ele não chega vomitando um monte de coisa que ele não parou para olhar, tá? Também vai falar aqui que a pessoa sábia, ela edifica a sua casa, né? Aqui tá falando que a mulher sábia edifica a sua casa, mas é a pessoa sábia, tá certo? A pessoa sábia. Ó, outra coisa aqui. A preocupação que habita o coração do homem deve ser controlada, ou seja, todo mundo vai passar por preocupação. Aqui ele não está dizendo quem é quem, ele está falando assim, ó, a preocupação que habita o coração do homem, ela deve ser controlada, e uma boa palavra pode o alegrar. Por quê? De qual boca sai uma boa palavra? Da boca de uma pessoa sábia. O justo se deixa guiar por seu amigo, mas o caminho do malévolo sempre o conduz a extravios. O preguiçoso não alcançará a sua presa, pois a riqueza mais preciosa do homem é a sua diligência. Ele vai agora aqui fazer uma série de comparações de um com o outro. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Então, o segredo da sabedoria tá aqui, ó, botar um freiozinho, pensar antes de falar. Tá? Mas o que abre muito os seus lábios provoca sua própria ruína. Outra, pobreza e vergonha se abaterão sobre o que recusa a instrução. Olha isso aqui. Quem recusa a instrução, quem não gosta de estudar, quem não gosta de aprender, quem não gosta de ler, quem não gosta de se dedicar ao conhecimento, o que vai cair sobre essa pessoa? Pobreza e vergonha se abaterão sobre o que recusa a instrução, mas honrado será o que se atenta a repreensões. Por quê? Porque estudar, gente, corrige. Estudar nos corrige. Eu falo assim, ó, a minha terapeuta, às vezes ela fica doidinha comigo, porque ela me traz um assunto, por exemplo, esses dias ela falou assim, você tem muita dependência emocional. Aí eu falei assim, pois então me explica aí direito o que é isso aí. Ela, não, na próxima sessão. Pois então, entre essa e a outra, eu vou chegar já dando aula, porque agora eu vou pra internet, que eu não tenho mais desculpa, entendeu? E eu vou fazer o quê? Eu vou estudar igual uma condenada, e eu vou arrancar esta porqueira de cima de mim. Quando eu for pra próxima sessão, já vou com o discurso todo pronto. Por quê, gente? Porque eu não preciso ficar esperando. Eu tenho hoje a internet, eu tenho tio Google. Tio Google me conta tudo. E ele me conta tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então, quem gosta da instrução, quem está atento a isso aí, não vai cair na pobreza e na vergonha. Tá? Sabedoria é tudo de bom. A sabedoria do prudente o faz examinar bem o seu caminho, enquanto a ansiedade do insensato o conduz a enganos. Pegou essa? Peca o que despreza o seu próximo, mas quem é benevolente para com o humilde se sentirá feliz. Outra sabedoria. O justo se alimenta para satisfazer o seu desejo. O justo se alimenta para satisfazer o seu desejo, mas o ventre do iníquo está sempre insatisfeito.
O ventre dos 3 inimiguinhos aqui da sabedoria nunca está satisfeito, mas o de quem é sábio, ele vai se satisfazer. À medida que o sábio vai vivendo, ele se sente satisfeito no processo. Mas os inimigos da sabedoria, não. Por mais que eles alcancem alguma coisa, eles nunca ficam satisfeitos. Sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem alguma coisa. Sempre olhando para o que faltou, nunca olhando para o que conquistou, nunca dando graças, nunca agradecendo pelo que tem, sempre olhando para o que ainda não pegou. Isso é falta de sabedoria, isso nos coloca em risco, isso é perigoso. Vou falar mais 2 coisas aqui para a gente encerrar a live, viu? Já falamos sobre cada inimigo da sabedoria, sobre o sábio, e agora a gente vai falar dos desafios desses 3, ok? Esses 3, gente, eles têm o mesmo desafio na vida deles, tá? O que vai mudar é a forma como eles se comportam entre si, ok? Mas o desafio dos 3 é o mesmo. O desafio é que eles não aceitam a correção. Então você identifica uma pessoa que é inimiga da sabedoria, quando você vai corrigir ela, como que ela reage? Ela puxa pela correção, ela ama feedback, ela ama correção, ela ama que você mostre para ela aquilo que ela ainda não enxergou, ela ame aquela pessoa que vê além daquilo que tá óbvio, sabe? Tem gente na vida que vê o nosso ponto cego. A gente tem vários pontos cegos na nossa vida, mas andar com outras pessoas é bom por isso. Principalmente por pessoas sábias, porque elas vão nos ajudar a ver aquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Por isso que não dá para conquistar nada sozinho, né? Então esse é um desafio, eles não aceitam a correção e eles gostam de se isolar. Todos 3 se isolam, tá? Eles vivem com medo. Os 3 inimigos da sabedoria têm medo. Os medos vão ser diferentes, mas os 3 vivem na base do medo. Tá? E por causa disso também se colocam em muito problema. Depois, numa outra ocasião, eu destrincho aqui para vocês o que é o medo de cada um, tá bom? Os 3 são gananciosos ao seu modo. Só que, olha aqui, o ingênuo, ele é ganancioso, mas ele quer que o outro faça para ele. Porque ele gosta de coisa fácil. O ingênuo gosta da facilidade. Então, ele não quer fazer, ele não quer ser disciplinado. Ele quer alguma fórmula mágica. Ou ele quer um herói, um salvador, ele quer alguém que venha e tire ele dali ou faça para ele, para a coisa ficar pronta com o menor trabalho possível. Esse é o ingênuo, tá? Então ele é ganancioso, ele quer, ele deseja, ele anseia por aquilo, mas ele não está com a menor disposição para fazer acontecer. E ele fica esperando que outros façam para ele, porque ele gosta da facilidade, ele não tem intenções próprias de fazer, ele só tem intenção de ter aquilo ali, tá bom? O cínico, ele também é ganancioso e ele muitas vezes vai atropelar o que tiver que atropelar para pegar o que ele quer. Ele vai atropelar o caráter, ele vai atropelar pessoas, ele vai atropelar oportunidades, ele vai ser apressado, ele vai ser agressivo para conseguir o que ele quer. O tolo, ele vai sentir muita confiança de que ele é capaz de conseguir o que ele quer, tá? Aí não se aconselha com ninguém, faz, não chega em lugar nenhum, mas ele se sente, porque ele tá fazendo, porque ele é muito ativo, ele tá se sentindo que ele tá fazendo, entendeu? Então ele é muito ganancioso, também não conquista nada, mas faz muito. Você olha pra ele e chega e fala assim, meu Deus, não sei como é que essa pessoa ainda não venceu na vida, porque eu fico cansada só de olhar. Só de olhar já me cansei. Mas ele não chegou lá. Porque ele é tolo, porque ele não se aconselha, ele é orgulhoso, ele acha que ele sabe o caminho, aí ele não sabe, né? Enfim, já falei que já descrevi 300 coisas sobre o tolo. Então, eles têm esse desafio, tá? São gananciosos. Todos 3, eles não plantam, mas eles querem. Eles até plantam, mas eles plantam ou a semente, que tá... Gente, eu vou trazer uma live pra gente falar sobre plantação. Tô preparando ela. Tá ficando assim uma coisa escandalosa. Às vezes planta, mas planta a semente errada. Ou então a semente é certa, mas a plantação, o jeito que ele plantou tá errado. Ou então ele nem plantou nada, mas ele quer a colheita. E aí cada um vai agir de uma forma diferente. Depois a gente vai destrinchando cada um deles. Isso aqui vai virar um livro, hein? Agora, o maior de todos os desafios dos 3 inimigos, qual é? Todos 3 estão correndo para a morte. O final dos 3 é a destruição. Então,
Se você se identificou, eu te aconselho que você venha pro grupo mesmo, porque eu tô a fim de realmente te ajudar a não ficar mais nesse lugar, a passar pro time da sabedoria, a começar a dar os primeiros passos para sair disso, tá certo? E aí agora eu vou dar aqui algumas dicas para você, tá? Algumas dicas, algumas orientações. Dica não, né? Que eu sou uma profissional, um profissional não dá dica. Eu gastei, foi minha semana inteira estudando isso aqui para te dar uma dica? Pelo amor de Deus. Eu vou te dar uma orientação, tá? A orientação é a seguinte: busque a verdade. Começa por aí. Bate aqui, combina aqui comigo que você vai começar buscando a verdade. Hein? Vamos todo mundo aqui fazer um joinha. Busque a verdade. Outra coisa, aceite a correção. Aceite. Comece por aprender a aceitar o feedback. Ai, mas eu não gostei do jeito que falou comigo. Ai, mas eu não gostei da frase que disse pra mim. Poxa, foi um feedback. Feedback é feedback. Sempre tem informação valiosa. Todo feedback traz uma oportunidade de mudança para sua vida. Então, aceite o feedback. Né? Quando a minha terapeuta, gente, falou para mim que eu tenho dependência emocional, eu falei assim, eu acho que eu não tenho não. Dentro de mim eu falei assim, eu acho que eu não tenho não. Porque eu já tinha feito tanto movimento na minha vida que eu não conseguia mais enxergar. E ela fez, tem sim, vai começar a ver a partir de hoje. Aí eu fui enxergando, falei, não é que eu tenho? Eita lasqueira, tenho mesmo. Mas não terei. Por quê? Porque sairei deste encalacrado também. Então, busque a verdade, aceite a correção. Pega essa terceira aqui para a tua vida. Seja disciplinado. Aonde você quer ter resultado na sua vida? Escreve aí no papel. Ah, eu quero ter resultado financeiro. Seja disciplinado para conquistar o seu resultado financeiro. Vai estudar, vai fazer o que tem que ser feito, vai pedir conselho para quem já chegou lá, vai aprender com os melhores, vai ler bons livros, vai seguir bons influenciadores nesse assunto. Ah, não, Carla, eu quero ter resultado no meu corpo. A mesma coisa. Vai aprender e vai fazer. É aprendeu, fez. Aprendeu, fez. Gente, disciplina é conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Se você só põe conhecimento para dentro e não pratica o que você está conhecendo, você vai ter obesidade de informação. Não vai adiantar nada. Se você só pratica, mas também não está aprendendo, você pode estar plantando do jeito errado. E aí você também não vai ter resultado. Então, há essa combinação aqui, ó. Disciplina é sabedoria, é aprendi, pratiquei. Aprendi, pratiquei. Combinadas? Seja humilde. Seja humilde, desenvolva humildade. Ó, tem 2 livros para te indicar que fala sobre humildade. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu tenho 2 livros para te indicar, fantásticos, que fala muito sobre humildade, que é forte, que é profundo e que vai mudar a sua mentalidade sobre isso. Você vai entender o valor de uma pessoa humilde, de verdade, o quanto que humildade é o segredo. É o segredo para tudo. Vou botar lá no grupo, tá bom? Os 2 livros, vou botar a fotinho deles lá para vocês. Saiba se arrepender. Aprenda o caminho do arrependimento. Não fique aí. Se você percebeu que você é um cínico, ou que você é uma tola, ou que você é uma ingênua, se arrependa. Hoje ainda, faça uma oração a Deus. Pede perdão a Deus e fala, me ajuda, Senhor, a não ser mais isso. Eu quero ser sábia. Então, me ensina o caminho da sabedoria. Aprenda a se arrepender. E repare os seus erros, porque você já errou. Se você se viu como tola, como ingênua ou como sábia, pode ter certeza. Tem gente pra trás aí, ó, machucada. Tem gente aí atrás que tá machucada porque você estava sendo essas coisas. Então, aprenda a reparar os seus erros. Vá lá em quem você feriu, vá lá em quem você prejudicou e faça o que tem que ser feito. Peça perdão, restitua, sabe? Dá seu jeito, amigo. Não fica mais nesse lugar, não aceite. Seja prudente. Sabedoria é prudência. Faça perguntas. Pelo menos aprenda a fazer perguntas. Se vocês aplicarem só isso aqui, que tá no resumo, tá? Eu vou colocar esse PDF aqui para vocês lá no grupo. Se vocês aprenderem isso aqui, gente, vocês já venceram na vida. Vocês já estão mais perto de se tornarem pessoas sábias, tá certo? Vamos encerrar essa live. Finalmente acabamos, tá certo? Um beijo aqui, ó. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Obrigado por vocês terem ficado aqui até o finalzinho. Amo vocês. Bora pro grupo que a gente vai movimentar muito por lá. Beijo, fui!